Bom, boa tarde, galera. Boa tarde a vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você esteja vendo essa videoaula. Bom, nosso primeiro tema aqui de geografia é origens e bases do mundo global. Quer dizer, estamos falando nada mais, nada menos de um processo que todos nós estamos vivendo, muito mais agora no século XXI, mas que teve início lá no século XV, certo? Lá no final do século XV, século XVI, final do século XV, início do século XVI, certo? Que é um fenômeno que todos nós também já ouvimos falar, mas às vezes temos alguma, digamos, dificuldade de explicar, que é a globalização. A gente vai começar aqui, dar alguns aspectos da globalização, certo? Passar para vocês alguns aspectos no sentido cultural, principalmente, né, econômico, político, porque são nessas áreas que o processo de globalização ele se intensifica, ele é mais perceptível. Vamos dar um exemplo. Hoje, agora, nesse exato momento, estamos fazendo essa aula, eu estou fazendo essa aula para vocês, vocês vão posteriormente assisti-la, certo? Isso graças a quê? Graças a, digamos, a chamada terceira revolução industrial, que é a chamada revolução técnico-científica, das tecnologias. O crescimento, o progresso das tecnologias nos dá condição de fazermos isso hoje. Isso é uma característica do processo de globalização, certo? É porque o processo de globalização, entre outras coisas, esse processo ele se dá nos campos político, econômico, tecnológico e cultural. E esse processo, entre outras coisas, faz com que, digamos que as distâncias, não vou falar nem as fronteiras, mas as distâncias, elas sejam encurtadas, certo? Através das tecnologias, essas distâncias entre países, entre pessoas, elas são encurtadas, são diminuídas. Haja visto que o que você hoje, olhe o tanto que você, o número, a enormidade de não conhecimento, mas de informações que você tem através do seu celular, do seu smartphone, não é isso? Olhe, perceba de uma década, de uns 5 anos atrás, de uns 5 anos para cá, o quanto as tecnologias informacionais elas foram modificando. Então, o processo de globalização ele tem como base primordial, digamos assim, esse encurtamento de fronteiras, esse encurtamento de distâncias. Então, as políticas vão ficando cada vez mais próximas, a troca de comunicação cultural, de cultura, também vão ficando cada vez mais próximas, as trocas comerciais da economia também vai ficar cada vez mais próxima, certo? E o acesso às interrelações humanas vão ficando também mais próximas, certo? Então, esse é um dos aspectos do processo de globalização. Por isso que aqui tem esse termo aqui, ó, nunca estivemos tão próximos, certo? Mas para se entender, aqui nós temos essa parte aqui, quando se fala aqui que a gente não vai ler essa parte aqui, certo? A gente já vai passar para quais as características do processo de globalização, como se deu esse processo de globalização, e vamos passar para a questão da globalização cultural e a questão globalização e a questão do meio ambiente, beleza? Então a gente vai passar aqui só o seguinte, olha, a partir da década de 70 ocorreu a revolução informacional, com a introdução de microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas, que possibilitaram a informação em tempo real, por meio dos noticiários televisivos, da internet e da telefonia móvel. Informações sobre fatos, pessoas e paisagens de diferentes pontos do planeta, além de muitas outras. É o que acabei de dizer. Ela se dá com maior ênfase essa questão da revolução informacional, da revolução das tecnologias informacionais.
Por que eu estou falando tecnologias informacionais? A gente tem que colocar na mente da gente que tecnologia não é só ligada à rede de computadores. Tecnologia é tudo aquilo que, ao longo do tempo, auxiliou o ser humano no seu progresso. Vamos dar um exemplo. Quando um dos primeiros hominídeos lá, a gente vai voltar um pouquinho para a história, quando eles criaram a primeira ferramenta lá de pedra lascada para poder auxiliar na caça, criaram os primeiros anzóis, arpões e tudo, ali era uma espécie de tecnologia, porque ali auxiliava o ser humano, certo? No seu progresso, certo? Então a gente pode ter essa ideia de tecnologia que é só ligada à era informacional. Não, mas tecnologia é tudo isso. A roda é uma tecnologia, certo? Hoje nós nos deparamos com a tecnologia informacional e ela é o carro-chefe da questão das mudanças, são das origens em base do mundo global, de um mundo globalizado, ok? Então vamos passar aqui para essa parte aqui, ó, as 4 fases da globalização. A gente vai fazer uma leitura rápida, dinâmica, porque vou passar para vocês também essas páginas em PDF para que vocês tenham mais tempo para assistirem, fazer a leitura e posteriormente fazer as atividades, certo? Bom, as 4 fases da globalização. Como eu falei a vocês, o processo de globalização que teve início no século XV passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. A primeira fase são com as grandes navegações, certo? Lá no século XV e XVI, quando os povos europeus, portugueses principalmente, que foram os pioneiros, portugueses e espanhóis, quando ele, através de suas caravelas, certo? As tecnologias da época, eles diminuíram, chegaram, saíram, partiram da Europa e chegaram ao Novo Mundo, à América, conhecido como Novo Mundo. Essa é a primeira fase da globalização, certo? Através das grandes navegações. E porque isso também faz o quê? Tem um intercâmbio, uma troca de culturas, certo? E também comercial, certo? Ponho na cabeça de vocês que também a economia é o ponto-chave, certo? É o ponto de ignição, é o ponto de início para esse processo. Não foi quando os grandes navegadores, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, toma posse e vai às Índias, não foi para fazer um intercâmbio cultural, questão econômica, ok? Então vamos ler aqui, a primeira fase. Os primeiros movimentos da globalização se iniciaram com a expansão geográfica da economia mundo-europeia por meio das grandes navegações dos séculos XV e XVI. Alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos que cobrissem os gastos das monarquias europeias e dos produtos exóticos para serem comercializados na Europa, aproveitaram os avanços das técnicas de navegação, olha aqui esses avanços são as tecnologias da época, né, nas caravelas, bússolas, astrolábio e etc. Certo? E esses povos, alguns povos que ele fala aqui, os pioneiros foram os portugueses e espanhóis, certo? Entre o século XV e meados do século XIX, ampliaram-se as migrações de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. A gente pode traduzir esse parágrafo aqui para o seguinte: entre meados do século XV e século XIX, houve um intercâmbio, pessoas migraram, europeus migraram para a América, para o Novo Mundo, no processo de colonização, não só para a América do Sul, mas também para a América do Norte. A gente fala em ênfase aqui, dá uma ênfase maior à América do Sul, porque é a nossa, onde estamos mais pertencentes a essa região geográfica, certo? Nós aqui, Brasil, colonizado por portugueses, e os nossos vizinhos colonizados por espanhóis, ok? Bom, essa é a primeira fase. A segunda fase. Entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o processo de globalização adquiriu um novo impulso, com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões, os impérios coloniais. Então, essa segunda fase se caracteriza pelos impérios coloniais, o chamado imperialismo, quando as potências econômicas da Europa elas
elas compartilham, entre aspas, algumas outras áreas geográficas da Terra. Vamos botar como exemplo o continente africano. Foi todo compartilhado, entre aspas, pelas as potências europeias, porque eles invadiram, certo? Com poder militar, eles invadiram com influência econômica, eles invadiram essas regiões, certo? Então, a característica principal são esses impérios coloniais, que pertenciam a quem? As potências europeias, França, em sua grande parte norte da África, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, certo? Posteriormente, Alemanha e Itália, com menor poderio, que isso vai acarretar nas guerras mundiais, beleza? Então, fala aqui, ó, as inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, com a expansão das ferrovias, do uso de automóveis, aviões, telégrafos, telefones e rádios, contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão das relações econômicas capitalistas por outros territórios. Então, vocês percebem mais uma vez a influência das tecnologias informacionais. Aqui já não só as informacionais, mas aqui ele cita aqui também, né, os telefones, rádios, telégrafos, mas também das outras tecnologias, os aviões, ferrovias, certo? As indústrias, os transportes, as comunicações, tudo isso vai, volto a dizer, diminuindo, não de forma territorial, mas dando a impressão que as áreas que antes eram distantes, hoje tornam-se mais próximas, através do que? Dessas tecnologias de comunicação, certo? A terceira fase, ela já vai, é mais recente, vai do fim da Segunda Guerra Mundial até 1989, um processo que esteve condicionado à Guerra Fria. A Guerra Fria, a gente vai trabalhar a Guerra Fria, foi o embate não militar indireto entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética, certo? Que deu por fim em 1989, quando a União Soviética, só um instante aqui, só terminar aqui isso aqui. Quando a União Soviética ela é esfacelada, ela não passa a não existir mais, certo? A gente vai estudar isso a fundo posteriormente. Então, a terceira fase da globalização se dá nesse processo aqui, ó. Conflito caracterizado pela presença de dois blocos de poder político e econômico, os rivais, o capitalista liderado pelos Estados Unidos, o socialista capitaneado pela extinta União Soviética, certo? Nessa fase, olha a característica principal, galera. Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se, em grande parte, graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Olhe as áreas essenciais, volto a dizer. O progresso tecnológico nessas áreas informática, nós vamos falar desde o início, das telecomunicações e nos transportes, são as características primordiais da terceira fase. Você vai percebendo que ao longo dessas fases vai havendo esse progresso nessas áreas aí. A quarta fase, que ela se estende aqui, ó, desde a última década do século XX, né, a partir de 1990, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a quarta fase da globalização, ampliada em função do avanço do capitalismo em direção aos países nos quais antes existia um socialismo. Vocês vão quiser colocar depois as dúvidas de vocês sobre o que a gente fala aqui, capitalismo, socialismo, a gente vai trabalhar isso quando trabalharmos a Guerra Fria, certo? Então a gente vai dar essa força, mas se vocês quiserem dúvidas também, vocês podem mandar no privado que a gente explica anteriormente, certo? Então ele fala aqui, ó, a característica aqui, galera. A revolução técnico-científica informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas, como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre outros, ocorridos a partir da década de 70 do século passado, a partir de 1970, certo? Então, digamos,
essas revoluções tecnológicas foram primordiais para que esse processo de globalização chegasse até onde nós chegamos hoje no século XXI, certo? Essas são as fases da globalização. Esse tópico aqui, ele fala que a gente está aqui batendo na tecla. Os transportes e telecomunicações são as áreas, são os motores, como ele fala aqui, é o ponto de ignição do processo de globalização, certo? Isso aqui só vem a confirmar o que ele está falando aqui. Ó. Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápidos e mais baratos. Com isso, aumentou a capacidade de transporte de carga e de passageiros, intensificaram-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias, ó, em intervalo de tempo cada vez menores. Aquela impressão que eu falei a vocês de diminuição do globo terrestre, certo? Porque quando se levava meses para chegar de um ponto a outro, hoje se leva semanas. Quando se levava semanas, hoje se levam horas, certo? Nos dias atuais, olha aqui, um encurtamento do espaço-tempo. Essa imagem aqui representa o que a gente está falando aqui, ó. Inovações no transporte encurtaram o espaço por meio de tempo. De 1500 a 1840, carruagem de barcos a vela a 16 km por hora. Vamos só dar uma observada aqui. Entre 1850 e 1930, locomotiva a vapor a 100 km por hora. Nos anos 50, aviões a propulsão e depois jatos de passageiros aqui em 1960. Porque a velocidade, essa questão do espaço-tempo torna-se menor e você tem essa impressão, né? Então, é também uma das características do processo de globalização. Vamos passar aqui, não vamos fazer isso aqui, rodas em contas, vamos fazer essa atividade. Mercadoria. Eu vou passar para essa parte aqui, galera. Olha. Deixa eu ver aqui. Eu dormi aí porque foi ligado o carro aqui, está próximo aqui na garagem, mas já está saindo, viu? Rapidinho. Enquanto isso aqui eu pegando aqui. Eu queria dar uma olhada nessa aqui. Consumo e cultura. Consumo e cultura no mundo globalizado. Uma das grandes características da globalização, pessoal, é o seguinte fato: é o fato de que há essa troca, certo? Eu falei que você é o seguinte: você sai de uma localidade A para a localidade B, você chega, essa migração, essa ida de uma pessoa de um local para o outro, certo? Com isso também ela leva a uma riqueza cultural. Então há essa troca de cultura. E, obviamente, a cultura, infelizmente, a que prevalece, né? Porque às vezes você perde, a que prevalece é do país que tem o maior poder econômico, certo? Às vezes você perde, você deixa que a cultura de um outro país ela seja mais forte do que a cultura do seu próprio país, da sua comunidade, certo? Então a gente vai fazer uma leitura sobre isso aqui, ó, rapidinho. Shopping center, uma das formas geográficas do período atual. Quem aqui não quer ir para um shopping center? Quem aqui não sabe que todo shopping é igual ao outro? O mundo dos fast foods, né, das comidas rápidas, né, do consumo, certo? Consumo e cultura globalizada. Todo mundo pensa igual? Todo mundo vive igual? Todo mundo tem mesmo poder aquisitivo, certo? Mas isso aí é a representação de um mundo globalizado. Vamos ver aqui essa leitura aqui, ó. O geógrafo brasileiro Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, criou vários conceitos de análise e compreensão dos espaços geográficos. Um deles é o de forma geográfica, ou seja, o aspecto visível de objetos culturais criados pela sociedade humana no espaço geográfico, indústrias, pontes, viadutos, estradas, monumentos, prédios, etc. Aí ele fala aqui, no período clássico da Grécia, inventou-se a democracia, certo? Na Europa, na Idade Média, identificavam sobretudo as práticas agrícolas nas terras dos senhores feudais. Duas formas geográficas se destacavam. Olha aqui, os castelos feudais e os mosteiros. Isso aqui representava a Idade Média. Isso aqui representava o período clássico grego,
Ele está falando aqui, ó, objetos culturais criados pela sociedade humana, certo? Agora vemos aqui. E no atual período histórico marcado pela sociedade de consumo, porque a globalização, eu falei a vocês que ela tem uma característica econômica, trocas comerciais mais rápidas, mais aceleradas. Você compra, você hoje está aqui, você faz um pedido, pode comprar um produto na China, nos Estados Unidos, o produto que vinha de São Paulo demorava meses, hoje chega com mais rapidez, então por aí vai. Há essa troca, certo? Então vamos ver aqui. E no atual período histórico, marcado pela sociedade de consumo e pela revolução técnico-científica e informacional, quais são as formas geográficas que representam? O shopping center. Verdadeiros templos de consumo e de poder econômico, presentes nas paisagens das grandes e médias cidades, principalmente. No mundo globalizado, se na Revolução Industrial tem aqui, eu não falei a vocês, as fábricas, é isso? No mundo feudal, os castelos e mosteiros, na Grécia Antiga, Grécia Clássica, lá a Ágora, lugar onde o público se realizavam as reuniões políticas para a decisão da democracia. Hoje, estamos num mundo globalizado, altamente consumista, nada mais justo, né, digamos assim, do que ser representado por um shopping center. Aqui, esse shopping center aqui, tem aqui falando que é em Dubai, nos Emirados Árabes, mas podia ser aqui, certo? Porque esses shoppings são quase todos a mesma coisa, a mesma configuração. Salvo algumas, obviamente, que tem um poderio econômico, né, da cidade e tal, mas é a mesma coisa. Bom, o consumo e a cultura globalizada. Não podemos dissociar o consumo de cultura, assim veremos ambos ao mesmo tempo. A publicidade e o consumo. Utilizando-se da publicidade e do marketing, as empresas criaram muitas vezes, junto aos consumidores, falsas necessidades ou necessidades antes desconhecidas que estimulam o consumo já gerado de bens e serviços, que é uma das características da sociedade de consumo em que vivemos. No mundo globalizado atual, há essa questão de consumir, de comprar, às vezes, coisas desnecessárias. Vamos ver aqui, vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos terminar de ler, vou dar um exemplo simples aqui. Consequentemente, esse modelo de vida causa grandes impactos no meio ambiente e enormes pressões sobre recursos naturais. Porque se consome mais, então você vai tirar mais do meio ambiente para produzir mais, porque você está consumindo a todo instante. E quem faz isso? Como ele colocou aqui, a publicidade, o marketing, cria na você a ideia de consumo, que você precisa disso. Vamos dar um exemplo simples e cabal. Quantas vezes você pega no seu celular e olha para você atende, faz chamada, manda mensagem, tem o WhatsApp, tem vários aplicativos e tal. E tá funcionando ali quase que beleza. Mas lança-se outro modelo. E esse modelo tem mais uma parafernália. O celular já tem toda uma parafernália de aplicativo, não é isso? Mas é lançado um outro modelo que tem um detalhe a mais, tem uma cor a mais. Aí você está com ele lá, aí você vê a propaganda, né, a publicidade, o marketing, fazendo com que tenha que comprar. E você, se tiver poder aquisitivo, vai lá e compra. Se não tiver, fica na vontade. Por quê? Essa é uma marca da questão da sociedade globalizada e consumista. Ah, professor, a gente não pode comprar. Pode, se puder, se achar que deve, compre. Mas a gente está falando aqui, a gente está fazendo uma análise, certo? Não está dizendo se é certo ou errado. Mas a gente está percebendo um fato. E a sociedade globalizada, ela é altamente consumista. Consumo de marcas. A gente compra por marcas. Se a marca for mais cara, a gente compra a marca e não o produto. A marca é mais cara, se a pessoa compra, quem tem o poder aquisitivo compra, quem não tem fica babando, né? Quem tem o poder aquisitivo compra marca. A marca do consumismo é isso, comprar marca, certo? Então, para a sociedade consumista, você tem uma marca, pronto, esportiva, Nike. A gente compra a marca.
certo? A gente paga mais caro por isso. Às vezes você compra, mas às vezes você não tem a necessidade de comprar mas outro, e outro, e outro. Mas essa é a característica da sociedade de consumo, não é isso? Vamos dar aqui outra característica: consumo consciente. Calcula-se que as sociedades humanas consomem mais de 30% de recursos naturais em relação à capacidade que a Terra possui em renová-la. Essa situação é muito crítica. Os países desenvolvidos e a China são os que têm os maiores consumos de energia, água, alimentos e produtos diversos. E, em consequência, lideram a emissão de gases de efeito da estufa. Certo? Diante disso, e para a segurança de toda a população, surgiu a necessidade de adotarmos o chamado consumo consciente como estratégia para contornar esse problema. O que é esse consumo consciente? O consumo com consciência do que este ou aquele recurso natural ou produto consumido pode causar de impacto sobre o meio ambiente. Assim, consumo consciente é consumo sustentável, que busca assegurar para gerações futuras o atendimento de suas necessidades e que envolve produtos e serviços ecologicamente corretos, utilização até o fim de sua duração. Olha o detalhe que eu falei para vocês, aí está com o produto ali, o bem de consumo está ali, pronto, funcionando, etc. e tal, e a gente só apenas troca. E vai empilheirando lixos tecnológicos, principalmente. Reciclagem de materiais descartados, eliminação de desperdícios e compra do que é apenas necessário. Essa é uma nova tendência a ser trabalhada, que vem sendo trabalhada, não é isso? Para evitar esse consumo exagerado. O consumo consciente pensando nas novas gerações. Eu consumo, todos nós temos que consumir, mas de acordo com as nossas necessidades, porque isso impacta de forma negativa na questão do meio ambiente, certo? Então, essa é a ideia. Aqui, pessoal, vai falando mais um pouco sobre a questão da publicidade e mudança de estilo de vida, que não é agora, não precisa a gente se são em meio ambiente, certo? São os debates que estão ocorrendo devido a esses, digamos, pontos negativos da globalização, certo? Então, hoje, são muitos debates internacionais sobre conferências que, de certa forma, tentam evoluir para que tenha essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Que você desenvolva, progrida, mas, de certa forma, você não pode não extinguir. Mas é possível que venha fazer isso. Todo a riqueza do meio ambiente, vamos dizer assim, certo? Pelo seguinte fato, porque você consome hoje e as gerações vindouras, as gerações futuras. Então, esses debates visam combater esse processo através do consumo sustentável. Aqui são os principais problemas ambientais do século XXI que ocorrem, né? Entre os principais problemas ambientais do século XXI destacam-se esses daqui: a degradação dos solos, queimadas, escassez de recursos hídricos, da água, não é isso? E a ameaça à biodiversidade. Certo? Aqui, biodiversidade está explicando o que é variedade de espécies de organismos vivos existentes em um ecossistema, certo? Então, aqui nessa página, a gente vai ver quais são os principais problemas ambientais. Então, através disso, a gente percebe que a globalização tem, como tudo, tem duas faces, né? Um positivo e um negativo. Então, essa é a nossa atividade, certo? Então, vamos partir para a nossa atividade aqui. Essa atividade aqui, pronto. A gente não vai passar, eu vou fazer uma atividade subjetiva para vocês, certo? Após eu lançar essa videoaula para você, essa conversação com vocês sobre esse tema de globalização, eu vou lançar para vocês a atividade subjetiva sobre globalização. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, assistam com calma, tranquilamente.
E qualquer dúvida, vocês enviem para mim no nosso privado, beleza? A gente vai aqui.